O livro de Atos dos Apóstolos, ele destaca dois grandes líderes, dois grandes missionários, dois grandes evangelistas. Do primeiro capítulo ao capítulo 12, Pedro é o personagem principal. Observamos do capítulo 12 ao capítulo 28, encontramos aqui o conhecido pregador da graça, a saber, o apóstolo Paulo. É interessante porque Lucas, quando escreve esse livro, quando ele escreve toda a historicidade da igreja, ele faz uma dedicação muito importante. Ele cita o nome de um homem, cita o nome de um cidadão, e a expressão que ele usa é: ó excelentíssimo Teófilo. Nós não temos certeza em documentação de quem seria este Teófilo. Porém, alguns biblistas passeiam em duas possibilidades. A primeira é que Teófilo se refere a um cidadão romano recém-convertido ao evangelho. Então Lucas cita o seu nome a fim de potencializar, a fim de enriquecer, a fim de enraizar um pouco mais o evangelho em seu coração. A segunda possibilidade é que alguns vão dizer que Teófilo era da corte romana, um patrono, um patrício rico que ajudou financeiramente a publicar o livro de Atos dos Apóstolos. Todavia, quero só dar uma introdução sobre o livro de Atos. Quando nós olhamos o capítulo por número 2, nós vamos perceber a necessidade dos discípulos receberem o derramamento do Espírito. Vamos olhar a Bíblia no capítulo 24 de Lucas e também João capítulo 20 e 21. Vamos perceber que os discípulos, antes do derramamento do Espírito, eram homens naturais. Repita comigo: homens naturais. Eles eram homens naturais. E homens naturais geralmente são homens medrosos, são homens receosos. Eles não têm coragem, não têm poder de ação, não têm execução. Percebemos que quando Jesus morre, meu querido cantor, ele ainda não havia sido ressuscitado, ele ainda não havia ressurgido. E dentro deste íntere, nesses 2-3 dias, a Bíblia nos diz que os discípulos recuam. Os discípulos se escondem. Por quê? Porque eram homens naturais. Homens naturais que temiam pelas próprias vidas. Homens naturais que não tinham ousadia e o poder do Espírito para anunciar. Homens naturais que ainda não tinham entendido sobre a missão. Homens naturais que ainda não tinham compreendido o porquê tinham sido chamados, escolhidos e vocacionados. A Bíblia nos diz que eles se escondem, agora eles recuam. Na primeira oportunidade que tem de se retrair, repito, temendo pelas próprias vidas. Jesus ainda não tinha aparecido. O que eles fazem? Eles se trancam dentro de uma casa. Quando se trancam dentro desta casa, a intenção não era orar para ter estratégia evangelística. A intenção não era orar para então terem aqui uma estratégia de avanço da igreja. Não. A estratégia aqui, a movimentação aqui, a intenção aqui era parar. Por quê? Porque o cabeça tinha morrido. Porque o chefe estava ausente. Os judeus estão batendo na porta. Roma já está armada, olhando para a igreja, olhando para os discípulos e dizendo: não devemos mais nos preocupar, porque a seita já acabou. Não devemos mais nos preocupar, porque os irmãos do caminho vão desistir. A Bíblia me diz que eles
eles estão trancados. Mas Lucas é tão interessante que ele diz para nós no capítulo 1 que os discípulos estavam sim reunidos, mas eles recebem uma visita inesperada. Jesus aparece, Jesus ressuscita, visitando homens naturais completamente medrosos. Repito, pastores, eles não estavam trancados porque queriam estratégias de evangelização, eles estavam temendo pelas próprias vidas, mas Jesus aparece vivo, conforme o relato do médico amado, e diz assim: ô Teófilo, ele se apresentou no nosso meio, ele se apresentou no meio dos discípulos, e ele se apresentou vivo, ele se apresentou vivo. Não, eu vou melhorar isso aqui, pastor Cleiton, porque do ponto de vista de Roma, a igreja iria acabar. Do ponto de vista romano, a igreja iria minar. Do ponto de vista dos judeus, não haveria mais evangelho. Mas o cabeça da igreja cumpriu a sua missão, ressuscitou ao terceiro dia, se apresentou vivo no meio dos discípulos, e quando ele se apresenta vivo, ele está dando um recado para a terra, ele está dando um recado para a igreja, e ele está dando um recado para o céu. Qual era o recado? Para quem acreditava que a igreja ia parar, avisa lá que o cabeça da igreja ressuscitou e está vivo. Erabaia Xanda. Levante as duas mãos, pelo amor de Deus. Para quem achava que a igreja iria parar, para quem achava que a igreja iria ceder, Roma olhou e disse: agora acaba. Roma olhou e disse: agora mina. Roma olhou e disse: agora acabou esse negócio de evangelho. O cabeça da igreja ressuscitou, cumpre a sua missão e diz: eu vou subir para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Você sabe o que é que Jesus está dizendo para os discípulos? O cabeça vai subir, mas corpo sem cabeça necrosa, corpo sem cabeça apodrece, corpo sem cabeça vira defunto, corpo sem cabeça perde movimento. É o dono da igreja dizendo: para quem achava que a igreja ia ser enterrada, avisa lá que ela foi gerada no Calvário e ela está nascendo em Atos 2. Levante as duas mãos, pelo amor de Deus, porque Deus me trouxe para pregar para uma igreja que está recebendo poder esta noite para anunciar, para testificar e para multiplicar o que recebeu do céu. Pelo amor de Deus, tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou pregando? Alguém olhou para a igreja, pastora, e disse assim: agora vai parar, não tem mais negócio de discípulo, discípulo morto não gera mais discípulo. Quem foi que disse? A igreja foi feita debaixo do sangue, e todo o sangue que derramava é a semente que faz mais discípulos nascerem. A Bíblia diz que Jesus se apresenta, ele se apresenta vivo. Era o cabeça da igreja dizendo: eu quero dar um recado para o mundo espiritual, que o cabeça da igreja morreu, ressuscitou, mas enviou o Espírito para quê? Para preparar, trazer ferramenta para a igreja de Jesus aqui na terra. Pega na mão de alguém que está do teu lado, pelo amor de Deus, pegue. Você não vai dar glória só na saudação do meu marido, melhora, pelo amor de Deus. Você não vai dar glória só na saudação do pastor. Segura na mão dele, segura, e diga: é hoje que tu vai receber armamento, é hoje que tu vai receber ferramenta. Para quem achou que tu iria continuar travado, trancado, com medo, é hoje que tu vai virar pregador do evangelho. É hoje que tu vai vai se tornar um anunciador das boas novas. A Bíblia diz que Jesus se apresenta, olha para os discípulos e diz: permaneçam em Jerusalém. Jesus os chama, Jesus os comissiona, mas não os envia sem preparo. Porque até então, pastor, quem curava era Jesus, quem pregava, Jesus,
Quem estava ali potencializando? Jesus. Só que agora Jesus morreu. Jesus morreu e agora ninguém avança mais. Ninguém prega mais. Ninguém faz mais milagres. Jesus olhou para aquele bando de homem trancado dentro de uma casa e disse assim: não, vocês vão ter que receber poder, porque se vocês não receberem poder, vocês não vão aguentar. Segura na mão de alguém que está do teu lado e diga assim: Deus te chamou, Deus te comissionou, mas Ele não te envia sem te preparar. Ministério não é playground, ministério não é tour pela Europa, ministério não é cartaz de agenda aberta, missão não é uma luta de ego, missão é guerra. Era Jesus olhando para os discípulos e dizendo: eu chamei, eu trouxe, mas para enviar vai ter que sentar primeiro para aprender, para receber, para depois entregar. Ano de 2026 é o ano que Deus está trazendo muita gente, pastora. É o ano que Deus está salvando muita gente. Para quê? Para poder dar ferramenta, potencializar. Para quê? Para estruturar, preparar, para enviar. Não existe crescimento sem unção. Não existe crescimento sem preparo. Não existe crescimento sem estrutura. Era Jesus olhando para os discípulos e dizendo: eu chamei, mas senta para aprender. Lembra do moço de Gadara que meu marido falou? Ele se empolgou e disse: quero virar pregador, amanhã eu já sou itinerante. Jesus olhou e disse: não, vai lá na tua casa primeiro, porque tem gente lá que precisa ver a mudança que eu fiz na tua vida. Escute isso aqui. Jesus olha para os discípulos e diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe por quê? Porque lá na porta tem romano, lá na porta tem judeu, lá na porta tem um monte de homem armado. E o primeiro que colocar o pé para fora sem o carimbo, o primeiro que colocar o pé para fora sem o selo vai morrer. Mas ele olha para eles e diz assim: fica aqui até que vocês recebam poder do alto. Depois que vocês receberem poder do alto, aí sim vocês serão testemunhas. Por quê? Porque missão não é para quem quer, missão é para quem o céu envia. Missão não é para quem quer, missão é para quem tem carimbo, missão é para quem tem selo. Pastor, o que é que Jesus está dizendo? Se abrir a porta agora sem preparo, cabeça vai rolar. Se abrir a porta agora sem espírito, a cabeça vai decepar. Se abrir a porta agora sem espírito, não vai aguentar a pressão e vai ceder. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: agora fecha a porta e fica até receber. Não seja apressado para querer fazer sem antes receber aquilo que o céu quer te entregar. O campo missionário, como eu disse, é um campo minado, tem que ter estratégia. Teve gente que foi sem preparo, pisou na bomba e explodiu. Teve gente que pisou sem preparo, na primeira perseguição retornou. Mas quando Jesus olha para os discípulos e diz assim: fica até receber do alto, ele está dizendo: se abrir a porta para pregar, vivendo as coisas de baixo, vai cair. Se abrir a porta para pregar, vivendo na naturalidade, não vai fazer discípulo. Mas depois que de cima descer, depois que de cima receber, eu quero ver quem é que fica de pé para enfrentar. Eu quero ver quem é que ferrebaia chanda. Levante as duas mãos, pelo amor de Deus. Eu vim pregar para gente que até ontem estava com medo de perseguição, estava com medo de falação, estava com medo de fofoca. Oh meu Deus, oh meu Deus, Jesus me trouxe aqui essa noite para te dizer: até ontem tu era um medroso, mas a partir de hoje, até ontem tu fugiu da morte, até ontem tu correu de demônio, mas hoje vai cair poder.
poder, vai receber poder. Tu vai abrir a porta da tua casa e vai dizer: cadê? Tem demônio, pode deixar que eu expulso. Tem alguém no pecado, pode deixar que eu oro. Tem alguém que está no bar, pode deixar que eu prego. Cadê os anunciadores da última hora? Vai achando. Os discípulos precisavam de poder. Poder nada mais é do que resistência. Poder não é status, é resistência. Sem espírito eles não andariam uma milha. Porque Jesus não está os convidando para fazer somente um grupo de passeio na cidade. Você percebe que antes de Atos 2, Pedro era aquele homem tão carnal, tão natural, que na primeira pressão do sistema, ele nega o chefe, ele nega o cabeça. Tem crente que é assim, você olha para ele e diz assim: tu é crente? Ele disse não. Tu congrega na IGPEM? Ele disse: eu nunca fui lá. Rapaz, mas tu parece com alguém que eu vi lá no culto. Não, eu nunca fui lá não, moço. Mas depois que recebe o poder, parece que tem na cara dele que ele é um dos tais. Pedro, antes de receber poder, ele não negou nem na frente de um político, não foi na frente de um poderoso, foi na frente de uma escrava, foi na frente de uma serva. Ele disse: eu não sei quem é ele, eu não conheço ele. Ela olhou e disse assim: não, mas tu parece com ele. Esse é o Pedro sem espírito, esse é o Pedro natural. Mas depois que ele recebe poder, ele chega na porta do templo em Atos 3. Ele diz: até ontem quem estava aleijado passava por mim e eu não via, mas depois do Espírito passou por mim, vai ter que mudar de vida, vai ter que ser transformado. Só aqueles que vão receber para mudar a vida de alguém. Levante as duas mãos. Eu não vim para brincar, eu vim debaixo da palavra. É hoje que o céu vai te dar o que vai mudar a tua vida, a vida da tua casa, a vida da tua família, a vida daquele. Não, eu vou liberar isso aqui, pastor. Vai ter gente que vai sair daqui e na padaria comprando pão pela manhã, demônio vai ter que cair. Vai ter gente aqui que vai receber. Ai, só quem quer. Só quem quer. Tu não veio para o culto de missão só porque é um culto de domingo. Tu veio para a guerra, tu veio para receber, tu veio para ser mentoreado, tu veio para ser preparado. Segura na mão de alguém, segura na mão dele, sacode esse crente essa noite e diga: tá preparado? Tu tá preparado? Porque até ontem tu tinha medo do diabo, mas é hoje o diabo que está tendo medo de você. Até ontem tu tinha medo de demônio, hoje é os demônios que têm medo de você. Até ontem tu negou o chefe na frente de uma escrava, mas amanhã tu vai pregar para governador, amanhã tu vai pregar para político, amanhã a tua sombra vai curar, amanhã aleijado vai andar. Só quem quer, pelo amor de Deus. Dê glória aqui neste lugar, dê glória. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Quem sabe você entrou aqui essa noite e disse: eu não tenho coragem, Cláudia. Quem sabe você era um crente à paisana lá dentro de casa, orando escondido, lendo Bíblia escondido, com vergonha do que vão dizer. Mas tu veio receber poder. Tu veio receber poder. A porta está fechada agora, mas amanhã ela vai abrir e tu vai sair municiado, tu vai sair preparado. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz assim: fiquem, porque ir sem ordenança é certeza de ruína. Conheço muita gente que foi para o campo achando que o campo é status e brincadeira. Lembra de João Marcos? Salvo engano, Atos 15. Marcos o evangelista, empolgado na obra, Ed, olhou para o pregadorzão da graça e disse: eu quero viajar contigo, eu quero fazer a obra. Só que no meio do caminho deu ali um desentendimento. Aí Paulo olhou e disse: comigo não anda não.
Comigo não vai não, porque crente imaturo no meio da missão atrapalha a obra. Era crente, mas não tinha maturidade. Aí Paulo olha para Barnabé e disse: não vai comigo não. Sabe o que é isso aqui? A obra perde quando alguém que não tem maturidade se infiltra no meio da missão. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: pastor, eu estou trazendo discernimento e esclarecimento. Olha para quem está do teu lado e diga: o campo não é para emocionados, o campo é para municiados. Não entra não se não tem as manhas do céu. Não entra não se não tem autoridade do alto. Era Jesus dizendo: eu não chamei vocês para serem famosinhos de Instagram, eu chamei vocês para serem pequenos cristos. Alguém vai olhar e vai dizer: engraçado, ele parece com aquele que prega a palavra. Engraçado, ele parece com aquele que ressuscitava morto. Engraçado, ele parece com aquele que multiplicava pão. É esta identidade que Jesus quer gerar em você. E cá para nós, se tem que pregar, pregue, mas nem toda vez será possível usar palavras. O que a gente vai usar, o quê? É testemunho. É Jesus dizendo: eu estou calibrando vocês, eu estou dando o quê? O carimbo em vocês. Alguém vai olhar e vai dizer: aquele ali se parece com ele, aquele ali tem algo dele, aquele ali recebeu uma porção dele. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz assim: fiquem até que do alto seja revestido de poder. Eu gosto disso, porque somente o poder do alto é capaz de atrair o pecador e fazer ele um pregador. Eu gosto disso, porque é somente o poder do alto que tem o poder de pegar uma prostituta rodada, como diz o nome, e fazer ela uma missionária. É somente o poder do alto que pega um assassino, maconheiro, e faz ele virar pastor. O poder de baixo não faz isso não. Governador não faz isso não. Deputado não faz isso não. Mas era ele olhando para os discípulos e dizendo: o que o poder de baixo não faz, pode descer, pode deixar que o de cima vai continuar fazendo. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: Deus não quer te dar um status aqui embaixo. Deus não quer te dar só uma cadeira, porque o poder de baixo passa, a cadeira de baixo é tirado, mas o poder que vem de cima ninguém toma. O poder que vem de cima ninguém rouba. Orebaia, Xandorevaia. Tem alguém aqui que está sentindo o que eu estou sentindo? Tem alguém aqui sentindo essa graça? Jesus olhou e disse: não. Olha a questão dos discípulos. Eles olharam para Jesus e disse assim: quando é que o Senhor vai restaurar Israel? Quando é que o Senhor vai nos exaltar? Quando é que o Senhor vai invadir Jerusalém no teu cavalo que nem o rei e vai colocar a gente acima de Roma? Por quê? Porque a mente dos discípulos era: o poder que ele vai nos dar é o poder daqui de baixo. Só que ele olha para os discípulos e diz assim: o que vos compete saber o tempo e as estações. O que importa é que vocês sejam cheios do Espírito Santo, é que vocês recebam o Espírito Santo. É Jesus olhando para os discípulos e dizendo: eu não vim trazer para vocês o poder daqui de baixo, porque o poder de baixo não muda ninguém, o poder de baixo não transforma ninguém, mas o poder de cima, esse sim, o poder de cima, esse sim transforma, o poder de cima, esse sim liberta. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: permaneçam. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto, repita comigo, do alto, sejam cheios de poder. Porta trancada, Jesus se apresenta e eles vão fazer o quê? Orar. Eles não vão viver sua vida comum, eles vão orar. A Bíblia diz que eles saem dali e vão para o templo. A Bíblia me diz que eles estão orando concordemente, reunidos no mesmo lugar, a fim de receber uma única coisa. O quê? Preparo. Preparo para avançar. Preparo para estruturar
para depois fazer novos discípulos. A Bíblia me diz que Jesus ordena que eles permaneçam, a fim de que recebam poder e sejam testemunhas. Testemunhas no original quer dizer mártire. Mártire significa aquele que morre em nome de algo ou de alguém. Espera aí. Jesus está mandando os caras que tinham medo de morrer. Até ontem. Jesus olha para eles e diz assim: vocês ficam bem aí. Porque eu não vou promover vocês a alguém famoso. Eu vou promover vocês a gente que tem tanta certeza do que carrega, que até a morte para você não vai ser um combatente que lhe dá medo. Jesus olha para eles e diz assim: vocês serão minhas testemunhas. É Jesus olhando para crente medroso e dizendo: se for para morrer, tu não vai nem ver. Porque o que tu carrega te impulsiona. Já parou para ver crente cheio? Crente cheio, irmão, não aguenta ver demônio, ele vai lá e expulsa. Crente cheio, irmão, ele não aguenta ver um bar cheio de bêbado, ele vai lá e prega. Crente cheio, irmão, ele não aguenta ver uma mulher na esquina, ela vai lá e evangeliza. É Jesus olhando para eles e dizendo: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Era Jesus dizendo para eles: sabe o que? Vocês vão começar pregando em Jerusalém. Por que Jerusalém? Sabe por que Jerusalém, Ed? Porque em Jerusalém foi o lugar, pastora, que o cabeça da igreja foi humilhado. Em Jerusalém foi o lugar que cuspiram no rosto de Jesus. Em Jerusalém foi aonde colocaram uma cruz em seus ombros e o fez carregar essa cruz ali nas ruas de Jerusalém. Foi em Jerusalém que zombaram do seu corpo nu. Foi em Jerusalém que não aceitaram o Filho de Deus. Então, quando Jesus olha para os discípulos e diz assim: permaneçam em Jerusalém, ele está dizendo mais ou menos assim para eles: eu mesmo não exigi respeito de ninguém aqui em Jerusalém, mas depois que eu entregar poder para vocês, vão ter que respeitar a minha noiva. Vou melhorar isso aqui. Não quer gostar do pastor? Tranquilo. Não quer aceitar o pastor? Tudo bem, mas não mexe com a mulher dele, não. É Jesus olhando: não me aceitaram, mas vão ter que engolir a minha noiva de rua em rua evangelizando. Oh glória, tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou pregando? É Jesus dizendo: eles não me quiseram, me recusaram, mas vão ter que ver a minha noiva cheia do Espírito nas ruas de Jerusalém. Cadê? Tem alguém aqui que quer? Tem alguém aqui? Eu vou deixar tu adorar aqui essa noite. Eu vou deixar você adorar aqui. Eu vou deixar você adorar aqui. Vai. Adore aqui esta noite. Adore. Adore aqui esta noite. Jesus olha para eles. Aleluia. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia, até Samaria. Amiga, eu fiz isso aí quebrar meu sapato. Olha, meu bem, o sapato já foi pro lixo. Coisa comum para quem é pentecostal. A Bíblia me diz que ele diz: eu vou fazer de vocês testemunha do meu nome. Era ele dizendo para Pedro: até ontem vocês não queriam morrer, mas hoje vocês vão enfrentar a morte de peito aberto, porque por um caminho o diabo vem para tentar vocês, mas por 7 ele vai ter que fugir de vós. Vai. É hoje que Deus vai te dar autoridade. E quem zombava do evangelho na tua casa vai ter que reconhecer que hoje tu recebeu poder. Eu não vim para brincar, não. Eu vim para profetizar. Recebe essa descarga de poder
agora, 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 recebe munição agora, recebe autoridade agora, recebe poder. Esta palavra é mais poderosa, pastor, do que uma .40. Esta palavra é mais poderosa do que uma K-47. Vai, recebe, 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 vai, 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 vai. Enche esse lugar de glória que está. Orebaia, xandore. Tem poder aqui esta noite. Tem poder aqui esta noite. Recebe, vai, 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 vai. Eu vou já entregar esse microfone. Recebe, 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 recebe. Recebe fogo na língua. Recebe palavra na boca. Recebe fogo na língua. Recebe palavra na boca. Recebe fogo na língua. Recebe palavra na boca. Eles verão. Eles crerão. A igreja de Atos 2 está viva. Está viva. Está viva. Está viva. Quando Jesus olha para eles, meu cantor, e diz assim: fiquem em Jerusalém. Ele está dizendo para os discípulos: evangelismo não começa com técnica. Evangelismo começa com preparo espiritual e dependência de Deus. Se fosse só com técnica, ele não teria chamado Pedro, pescador do mar da Galileia. Mas ele chamou o pescadorzão, instituiu pastor da igreja e disse: tem que receber poder, meu filho. Crente sem poder é zombado. Crente sem poder não paga o que deve. Crente sem poder vive caindo. Crente sem poder gosta de fofoca. Mas depois que recebe poder, aí o negócio muda. Ele era só um pescador na beira da praia, mas se tornou o apóstolo que curava com a sombra. Isso não foi conquistado na academia de teologia. Isso não foi conquistado na academia de ensino superior. Foi conquistado na dependência da graça. Eu estou pregando para alguém esta noite que está olhando para suas qualificações e está dizendo: eu não tenho, eu não posso, eu não sou. O segredo é um só: quer fazer? Só fica em Jerusalém. Quer fazer? Só fica em Jerusalém. Quer fazer? Fica até receber poder. Porque o poder do alto é quem alfabetiza aquele que veio da pescaria. É o poder do alto que faz o homem simples virar poliglota. É o poder do alto que pega a cozinheira, a dona de casa, faxineira na casa da patroa, e bota ela para falar a língua que só professor de faculdade fala. Eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo a graça. Orebaia Xanda. É poder do alto aqui essa noite. Tá cansado, baterista? Bota pra quebrar aí, meu filho. Deixa Deus te usar. Vai. Eu tô ouvindo um som. Eu tô ouvindo um barulho como que de um vento impetuoso e veemente. Isso aqui não é barulho de crente medroso. Isso aqui não é barulho de crente medroso. Isso aqui é barulho de crente que gosta de poder. Isso aqui é barulho de crente que gosta de poder. Eu quero ouvir o barulho de crente. Eu quero ouvir barulho de crente.
A Bíblia diz que estavam todos reunidos. A intenção era a mesma. A intenção ali não era tornar na individualidade uns superiores aos outros. A intenção ali era receber poder para agregar a todos. A Bíblia me diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, na mesma intenção. Sabe o que é lindo, Ed? É que de porta aberta a gente faz culto, mas de porta fechada a gente recebe a visita do dono da igreja. Eita, eu vou repetir. De porta aberta a IGP faz culto, mas se fechar a porta agora, eu quero ver se ele não entra. Eu quero ver se ele não invade. Porque se a intenção é edificar, se a intenção é evangelizar, se a intenção é agregar, não tem desunião aqui, pastor, que fará a marcha da IGP parar. Eu vim debaixo de uma palavra para dizer: entra a gente, fica cheio, sai gente. Não tem Sambalate e Tobias aqui no meio que vai se infiltrar. Por quê? Porque aqui tem crente cheio de poder. Aqui tem crente cheio de poder. Crente cheio do poder faz fofoqueiro sair de marcha ré. Crente cheio de poder faz bombagira voltar. Crente cheio de poder faz rebelde da marcha ré. Faz. Segura na mão dela e se prepara para voar. Segura na mão dela e se prepara. Prepara porque 2026 é o ano que a IGP vai ver as maiores manifestações do Evangelho. Vai. Aqui vai entrar traficante e vai virar pastor. Aqui vai entrar mulheres e vai criar conjunto. Aqui vai. Tem alguém aqui que recebe? Tem alguém aqui que recebe? Orebaia, xanarebaia. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som. Não veio vento, veio um som de um vento. Um teólogo diz para nós que quando veio o som de um vento, Ed, era Jesus dizendo: o vento vocês não enxergam, e o som é uma mensagem para propagar. Quando Jesus olha para os discípulos e diz: permaneçam em Jerusalém, a permanência me faz receber. Isso aqui Deus está me dando agora. A permanência me faz receber o que desistentes não terão o privilégio de alcançar. Eu vou liberar isso aqui novamente. A permanência vai te entregar o que emocionados não tiveram maturidade para esperar. Era 500 que esperava movimento no primeiro dia. Era 500 que queria virar pregador no outro dia. Era 500 que queria ficar famoso no outro dia. Mas o dia foi passando. Foi 10 dias orando. Só ficaram 120. Porque não adianta 500 sem temor. Não adianta 500 sem poder. Não adianta 500 sem palavra. O diabo respeita quem sabe muito de Bíblia, mas o diabo respeita mais ainda quem carrega a Bíblia e o fogo na alma. O diabo não respeita só teólogo. Se fosse por isso, ele não tinha enfrentado Jesus. Mas Jesus tanto tinha a palavra, como tinha resistência no Espírito, como tinha poder. Atos dos Apóstolos não é para emocionados. Atos 2 é para crentes resilientes que entenderam
entenderam que depois que o movimento acaba, é a permanência que traz frutos para a igreja, é a permanência que aumenta os discípulos da igreja. A Bíblia diz, e eu encerro a minha mensagem. Amanhã é feriado, mas eu não estou nem um pouco a fim de fazer vigília, a não ser que a Cláudia vá fazer o churrasco e o pastor patrocinar 10 litros de coca, porque eu estou debaixo da graça. Só quem está. Ô glória. A Bíblia me diz, pastora, que veio do céu um som, uma mensagem para ouvir, como que de um vento impetuoso e veemente. Vento você não enxerga, vento você não vê. É Jesus dizendo, o vento você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ninguém consegue parar o vento. É Jesus dizendo, quando Roma tentar e procurar vocês são como o vento, só vai ouvir o barulho, mas quando procurar não vai estar mais lá, porque o vento leva. Era Jesus dizendo, eu estou fazendo vocês com uma mensagem, que quando o mundo tentar parar, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o poder que sustenta a igreja é invisível. Pode fechar essa porta aqui no recanto, mas o vento sopra e ela abre lá na outra esquina. O vento sopra e ela abre na Samambaia. O vento sopra e ela vai para o Riacho Fundo. O vento sopra e ela vai para Sobradinho. Quando o diabo olhar e dizer, eu vou aumentar o aluguel, vocês não vão ficar, Jesus olha e diz, pode aumentar, porque o vento sopra. O vento sopra. O vento sopra. A Bíblia me diz que veio do céu um som como que de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa. Não foi só um, não foi só dois. Sabe por quê? Porque se enche só 1, 2 e 3, alguém vai bater no peito e vai dizer, fui cheio por mérito. Só que Jesus, ele faz uma promessa. Cansou, baterista? Porque se tu cansou, eu vou orar por ti agora. Se não casou, eu vou orar para tu casar. Se já casou, eu vou orar para tu ter 3 filhos, em nome de Jesus. Cadê a noiva? Ô Glória, recebe, minha filha, 3. Um baterista, um tecladista e a menina para ajudar no louvor e na cantina. Aleluia, porque a obra precisa, né não, pastora? Escute isso aqui. Aleluia. A Bíblia me diz que ele ordena que eles permaneçam. A Bíblia diz que sopra vem um som como que de um vento impetuoso e veemente, que encheu todos que estavam na casa. Só que a Bíblia também me dá um detalhe importante, porque a Bíblia me diz que eles estavam assentados. O assentados me chama mais atenção ainda, Ed. Sabe por quê? Porque a intenção do Espírito na pessoa de Jesus é nivelar. Por quê? Porque você gostando ou não, na igreja tem gente que tem coisas que são superiores aos outros. Tem pessoas que Deus levanta que são maiores do que os outros. Não podemos negar. É tão tal que Atos 12, Herodes se levanta e mata o primeiro chefe, que era um dos grandes. Aí o que ele faz? Ele manda prender também a Pedro. É ele dizendo, eu matei os dois, eu vou matar, eu prendi e vou matar. Por quê? Porque eu atingindo os 2 maiores, a igreja enfraquece. Mas ali era Jesus tentando ludibriar e dizendo, o inferno vai procurar pela posição quem é o chefe, mas como está todo mundo nivelado, o diabo vai ficar confuso. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga, aprenda a descer o nível e ficar nivelado com o outro. Aprenda, entenda que tem hora que não é a hora de se levantar, senão o diabo te acha com facilidade. E sabe uma coisa que é interessante? O Espírito só desce quando o coração está nivelado. Por quê? Porque tem gente que está de pé e se acha que prega mais do que o outro. Aí o Espírito diz, só vou descer quando tu sentar. Aí alguém olha e diz, eu recebo mais do que o outro, eu sou melhor do que a irmã da portaria, eu prego mais do que o menino do teclado, eu tenho nível superior mais do que o pastor. Aí o Espírito olhou e disse, aqui não tem maior nem menor. Enquanto não tiver na mesma intenção, o Espírito não desce. Não der, né? Eu já acabei minha mensagem, eu já acabei. A Bíblia diz o quê? E todos
todos. Porque algumas pessoas acham que são cheios por méritos. Mas quando ele enche todo, ele está dizendo assim: não vai ser cheio aqui quem jejuou a semana toda. Não vai ser cheio aqui quem leu a Bíblia mais do que o outro. Não. Se tem alguém que jejuou a semana toda, ele vai encher aquele que não deu conta de jejuar. Se tem alguém que orou mais do que o outro, ele não vai bater no peito e dizer: recebi porque sou melhor. É Jesus dizendo: aqui não é mérito, mas também o Espírito não dá com medidas diferentes. Ele disse: quem é maior, quem é menor, quem é preto, quem é branco, quem fez ensino fundamental e quem fez faculdade, quem prega mais, quem prega menos, quem canta mais, quem canta menos. É Jesus olhando e dizendo: se entrou alguém vazio, o outro que está cheio vai encher também. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: tu veio cheio ou tu veio vazio? Porque se tu veio cheio, a tua função é encher. Mas se tu veio vazio, é eu que vou te encher agora. Tem alguém cheio aqui? Então profetiza, vai, diga: seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Coloque a mão na cabeça dele, vai, e diga: fale em línguas agora, fale em línguas agora, fale em línguas agora. Eu orei a semana toda, e se tu não orou, receba. Eu jejuei a semana toda, e se tu não jejuou, receba. É Jesus dizendo: na casa que tem o Espírito, ninguém sai vazio, ninguém sai vazio, ninguém sai vazio, ninguém sai vazio. Fica de pé comigo, pelo amor de Deus. Fica de pé, fica de pé. A Bíblia diz: era 9 da manhã, eles estavam falando em línguas. A Bíblia diz que naquela cidade havia judeus e homens religiosos de todas as nações. E a Bíblia diz que quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Sabe por quê? Porque o barulho do lado de dentro atrai os que estão do lado de fora. Tem barulho aqui? A porta estava fechada, mas os homens lá fora estavam ouvindo um barulho. Aí alguém olhou e disse: o que é? Esses homens estão embriagados hora dessa da manhã. Só que a Bíblia diz, Ed, que eles ouviam falar na sua própria língua. Sabe por quê? Porque o Espírito quer nos dar estratégia de evangelismo. E evangelismo é falar a língua do outro. Eles ouviram na sua própria língua. Era Jesus dizendo: o que eu estou te entregando é para ser compartilhado. É para ter o que, ó? Similaridade. Evangelismo nada mais é do que compartilhar e falar a língua do outro. O fogo do céu atraiu aqueles que estavam do lado de fora. Por que veio línguas repartidas como que de fogo? Porque o fogo alastra. Quando o fogo alastra, nem bombeiro dá conta. Quando o fogo alastra, não tem água que dá conta. É Jesus dizendo: que eu vou dar para vocês vai alastrar o recanto inteiro. O que eu estou dando para vocês vai alastrar a família inteira. Levante as duas mãos que eu vou orar agora. Cadê as intercessoras com as mãos levantadas para orar no meio da igreja? O pastor está ali igual o pastor Pedro, meu Deus, buscando uma coisa do céu para entregar. Oh, glória a Jesus. Cadê as intercessoras para passear no meio da igreja? E você que quer receber poder, o que o céu está te entregando hoje é para ser compartilhado. Olha para quem está do teu lado e diga: a partir de hoje você não será mais conhecido como o Pedro que negou na beira da fogueira. Porque tem crente que não pode passar a pressão de um fogo que ele cede. Não pode passar a pressão de uma tentação que ele cede. O mesmo Pedro que negou na beira da fogueira vai ser o mesmo que vai ser incendiado pela fogueira do alto e vai queimar aqueles que estão ao seu redor. Eu quero abençoar a tua vida agora.
Senhor, aqui está na tua casa os teus servos, aqui está na tua casa a tua igreja, aqui tem missionários que o Senhor comissionou, aqui tem missionários que o Senhor chamou. E nesta hora, Senhor, eu quero abençoar os teus filhos. Nesta hora eu quero profetizar sobre eles. Pode cantar, pode cantar. Você que quer receber a autoridade do alto, fique com a sua mão para cima. Comece a pedir para Ele te municiar agora. Diga para Ele, diga: Senhor, me municia essa noite. Eu sou um crente medroso, eu tenho vergonha de pregar, eu não tenho coragem de evangelizar. Senhor, eu tenho medo do que pode acontecer. Recebe agora a autoridade do alto. Recebe, recebe. As intercessoras se sentirem de Deus, coloque a mão nas cabeças, coloque. Porque assim Timóteo recebeu o Espírito quando os presbíteros colocaram a mão sobre a sua cabeça. E Timóteo foi praticamente aquele que substituiu o apóstolo Paulo na igreja de Éfeso, porque recebeu uma porção pelas suas mãos. Senhor, nós abençoamos esta igreja. Esta casa não será conhecida só como uma casa, Senhor, de avivamento, como uma casa só de movimento. Daqui sairão pregadores, daqui sairão anunciadores das boas novas, daqui sairão pregadores do evangelho, daqui sairão, Senhor. Eu navegarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Olha alguém recebendo o poder aí. Olha alguém recebendo o poder ali. Orebá, calamande, orebaia. Já tem dois no chão. É assim, pastor. Quando o poder desce, o homem não consegue ficar de pé. Quando o poder desce, a carne não suporta de pé. Que me compreendeu, compreendeu, sem nenhuma explicação. Ao Deus da minha vida, e ali adorarei. Recebe poder esta noite, recebe. Recebe agora línguas estranhas. Recebe agora línguas estranhas. Recebe agora, obreiro. Recebe, obreiro. Recebe, obreiro. Recebe, recebe, recebe. Recebe, recebe, recebe. Ora cante, orebaia. Vem como em Orebaia. Eu quero fazer um apelo esta noite para você que está aqui essa noite. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor e querem ser filhos de Deus. Tem alguém esta noite que quer voltar para Jesus? Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem? Alguém lá atrás levantou a mão. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Alguém aceita Jesus essa noite?
Traz ele. Está aceitando Jesus ou está reconciliando? Duas almas, duas. O pastor disse que ele tem cara de jogador de futebol. Jogador de futebol é fichinha, pastor. Isso aqui vai ser um pregador do evangelho. Quem é o Vini Júnior diante de um pregador do evangelho? Quem é uma bola de ouro diante da bola de fogo que desce sobre a vida de vocês? Oh meu Deus! Só quem pode dar uma salva de palmas por essas vidas aqui. Porque o evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. É esse poder do alto que vai fazer o que homem nenhum faz. É esse poder do alto que vai limpar vocês como ninguém pode limpar. É esse poder do alto que vai dar força para vencer. É esse poder do alto que vai fazer de você um novo homem e vai mudar a sua natureza de dentro para fora. Oh meu Deus, vocês ficam aí que o pastor de vocês é quem vai orar. Porque ele é pastor, ele é pregador, ele é tocador, ele tira oferta, ele vai para a cantina. Mas Deus vai enviar o obreiro para essa seara, né, pastor? Porque todo bom pastor um dia foi um excelente diácono. Deus abençoe o senhor, pastor. Suba aqui para o senhor orar. Fique aqui, Deus abençoe vocês, viu?